Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê de volta e hoje eu tô aqui pra recomendar pra vocês uma lista de livros que eu acredito que vocês deveriam dar uma chance nesse ano de 2022. Eu resolvi trazer pra esse vídeo alguns livros que eu não trouxe pro canal com tanta frequência se comparado com outros livros que foram mencionados aqui no ano passado. Vocês já sabem, né, que aquela minha lista de favoritos do ano, que já saiu no canal inclusive, foram livros que eu super recomendei o ano inteiro, que sempre que possível eu tava batendo na tecla, lembrando vocês pra lerem esses livros. Eu acho que todos aqueles livros que eu recomendei pra vocês no meu vídeo de melhores do ano são, sim, excelentes escolhas pra vocês priorizarem nesse ano, mas também tem outros livros que, digamos assim, que podem ser menções honrosas, que são opções de livros também muito boas pra você aí que quer priorizar livros de diferentes gêneros, porque nesse vídeo, assim como em todo esse canal, eu vou falar sobre gêneros diferentes uns dos outros, então eu espero que vocês gostem. Antes de começar com essa lista, eu quero só te lembrar pra deixar o curtir aqui embaixo, isso é muito importante pra divulgação do canal. Se você tá chegando aqui por esse vídeo, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo que você recebe todas as notificações assim que sair um vídeo novo no canal. Lembro vocês também que a gente tem um canal de notícias do Telegram, que é onde eu aviso sempre que sai vídeo novo no canal, quando eu encontro uma promoção muito boa de livro ou de qualquer outra coisa, e também quando eu entro ao vivo em live. O link vai estar aqui embaixo, é só clicar que você já vai entrar direto. E por fim, é claro, quero lembrar vocês do projeto de apoiadores aqui do canal no Catarse. O link fica sempre aqui embaixo. A gente tem leitura coletiva, acesso antecipado a conteúdos do canal e muitos outros benefícios. Então se você tiver curiosidade, te convido a conhecer. O link fica aqui embaixo. O primeiro livro que eu acho que vale super a pena você dar uma oportunidade esse ano, é um livro que eu fiz resenha aqui pro canal, mas eu não mencionei ele tanto assim ao longo do ano, que é Os Segredos da Felicidade. Esse livro é um romance, né, uma narrativa em prosa, mas que não foca em um relacionamento romântico. Ele tem como foco duas irmãs, elas são irmãs de criação, que desde muito tempo, né, a gente não entende a princípio desde quanto tempo, mas há muito tempo elas são brigadas, elas meio que não se falam, enfim, uma tem uma birra com a outra. A gente vai entender os motivos com o passar da narrativa, mas logo ali no começo do livro, uma delas, que é mãe, vai sair de casa e não vai voltar. Depois que essa mãe some, a irmã dela é chamada pra cuidar dos sobrinhos, porque as crianças precisam de, né, um adulto ali supervisionando, e ninguém sabe o que aconteceu com a mulher, né, com a mãe, pra onde ela foi, se ela vai voltar, quando vai voltar, esse tipo de coisa ninguém sabe, tá tendo toda uma movimentação ali pra encontrar ela. E a partir daí, então, a gente vai ter essa história se desenvolvendo, crescendo tanto para o desenvolvimento das personagens individuais, também crescendo muito no relacionamento entre as duas. A gente vai vendo como que a história vai sendo construída a partir também de coisas que aconteceram no passado, então a gente entende por que elas não se dão muito bem. E a história toda traz mensagens muito bonitas sobre essa relação entre irmãos, relação familiar de modo geral, sobre alguns mal-entendidos, sabe, que aconteceram no passado e que por isso resultou em uma bola de neve, enfim. Esse foi um livro muito gostoso de ler, eu gostei demais de toda a mensagem que a autora traz nessa história, e deixo aqui também a forte recomendação pra você que gosta dessas leituras mais leves, mas que vão trazer ali por trás da trama muita coisa pra refletir. Fica a recomendação. Vou também recomendar o Hobbit pra você que gosta de leituras de fantasia. Nesse caso, uma fantasia única que faz parte de um outro universo, né, que é o de Senhor dos Anéis, mas que você pode ler independentemente, sem a obrigação de ler o Senhor dos Anéis. Então, se você gosta de fantasias únicas, eu super recomendo o Hobbit. É uma leitura muito lúdica, muito gostosa, que parece mesmo uma história de fantasia criada pra crianças, o que realmente ele é. Pelo que eu sei da história da criação de O Hobbit, esse livro foi escrito pelo autor para os filhos dele. Olha que coisa mais fofa, mais maravilhosa. E é um universo muito incrível. O autor traz toda essa construção desse hobbit que precisa ajudar alguns anões a conseguir ali de volta o que é deles, que foi roubado por um dragão. Olha só isso, gente. Mais lúdico do que isso não existe. É um livro muito gostoso, como eu falei. Tem esse personagem que é o Bilbo, que é, assim, um personagem incrível. Tem muitas cenas super visuais, assim, que o autor não se demora muito pra construir, sabe, no seu imaginário. E se você tem, assim como eu tive, né, receio de começar o Hobbit por ter esse medinho aí, né, da narrativa detalhada do Tolkien, que muita gente cita quando tá falando de Senhor dos Anéis, saiba que aqui em O Hobbit isso não acontece. É uma narrativa
que traz sim ali os cenários, traz esse lado visual do que ele tá querendo passar, mas sem se estender muito em detalhes. É um livro que você com certeza vai ler super rápido. Se você curte uma leitura mais sombria pra esse ano, eu recomendo que você leia Gótico Mexicano. Esse é um livro que eu também fiz vídeo aqui pro canal, um vlog de leituras, que foi o primeiro livro que eu li depois de entregar o meu TCC, então foi assim, a minha libertação na literatura. E esse livro, gente, ele é perfeito pra quem gosta dessas histórias mais sombrias, só que sem ter aquele peso do terror, sabe? Nesse caso a gente tem uma protagonista que vai ser chamada pela prima. A prima dela é casada e vive com a família do marido numa casa, assim, no topo de uma montanha muito alta lá no México, enfim. A nossa protagonista, então, vai atender o chamado da prima, vai pra esse lugar. E quando ela chega lá, ela vai perceber algumas coisas um tanto estranhas com relação a essa casa, com relação ao marido da prima, com relação à família do marido que vive ali junto com elas e com relação ao próprio comportamento da prima, porque ela não reconhece mais a prima dela naquela pessoa que tá ali. A partir daí, então, a gente vai ver essa protagonista que é muito impetuosa, questionando muitas coisas, metendo o bedelho dela onde não é chamada mesmo, porque ela não quer nem saber, ela tá ali pelo bem-estar da prima, então ela vai perguntar mesmo. E a partir daí a gente vai vendo certas coisas sendo desvendadas a respeito dessa família, a respeito dessa cidade e a respeito dessa casa. É um livro, como eu falei, então, bem sombrio. Tem todo esse cenário de uma casa antiga no topo de uma colina, toda essa coisa da, digamos assim, da névoa que permeia essa casa. O interior da casa também, que é bem descrito. Eu acho que esse é um livro muito visual, por isso que eu falo muito sobre a questão do cenário nesse caso, né? Que a autora constrói essa casa como se fosse mais um personagem da história e que tem muita importância para a construção desse universo como um todo. Se você curte essas leituras aí um pouco mais sombrias, eu acho que essa aqui é uma ótima opção. Se você curte ler ficção que tem um pezinho na realidade, eu super recomendo a leitura de O Farol. Esse livro foi uma super surpresa que eu tive no ano passado. Eu comecei a ler ele sem esperar grande coisa e eu fui muito positivamente surpreendida por essa leitura. Esse livro é um suspense, digamos assim, um thriller um tanto quanto psicológico, um tanto quanto investigativo. Nesse caso, a gente tem toda a trama baseada num acontecimento real, que foi o desaparecimento de 3 faroleiros que desapareceram da noite pro dia. Ninguém sabe, ninguém viu, fizeram muitas investigações em toda a área, pelo mar, na costa, dentro do farol. Ninguém nunca viu rastro desses homens, eles simplesmente desapareceram. Só que as condições em que esse farol se encontrava quando as investigações começaram eram muito estranhas, assim. Parece que estavam arrumando a mesa para uma refeição, porque tinha pratos, né, ali na mesa. O relógio estava parado num horário específico, tinha porta fechada, janela fechada de um jeito muito estranho. Então eles encontraram o farol de uma forma um tanto quanto suspeita, mas ao mesmo tempo eles não têm nenhuma pista do que pode ter acontecido ali. E nessa história, então, né, na ficção aqui do livro de O Farol, a gente vai ter tanto a narrativa desses homens que estão ali trabalhando no farol, quanto das suas esposas, que vão falar um pouco sobre o que aconteceu com os maridos. Só que a gente tem aí um espaço de tempo. O acidente acontece 20 anos atrás, ao ano ali do depoimento das esposas. Então a gente vai tentando conectar as informações para tentar entender o que aconteceu, o que poderia ter acontecido com esses homens. Lembrando que é uma ficção baseada em um acontecimento real, então apenas o acontecimento ali, né, que foi o que de fato aconteceu. Mas tudo que a gente encontra nessa trama, toda essa ficção, é uma ficção, não foi o que aconteceu de verdade. Ainda nessa pegada de ficção que usa da realidade pra criar uma história, eu também acho que você poderia dar uma chance esse ano. Claro, né, se você se sentir confortável pra isso, pro livro O Banquete para Hitler. Esse é um romance histórico que vai ser ambientado, né, obviamente no período da Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ter essa protagonista que vai ser escalada para trabalhar no alto escalão, assim, da equipe de Hitler. Ela vai ser uma das provadoras dele. O trabalho dela exige que ela prove a comida dele, não só ela, mas outros provadores também, enfim, precisam provar a comida dele antes que ele coma, porque caso a comida dele esteja envenenada, é claro, uma delas vai morrer e não ele. Então a gente acompanha a trajetória dessa mulher desde que ela sai, né, abandona a sua família, ela muito jovem, vai trabalhar para o Hitler. Com essa rotina dela, a gente percebe também que existe toda uma proximidade que ela tem com relação a Hitler. Ela vai ter também muito contato com os possíveis conspiradores, né, que estão ali tramando contra Hitler e que querem acabar com a guerra. Tem muita coisa acontecendo nesse livro, muito acontecimento histórico, muita coisa que foi baseada na realidade, mas que, mais uma vez, aqui a gente tem um caso de uma ficção, então nem tudo que tá ali
claro, vai ser o que aconteceu de fato na realidade, então muita coisa do que a gente lê nesse livro é pura ficção, mas ainda assim não deixa de ser super válida a leitura, porque esses livros de ficção histórica, eles acabam, embora seja uma ficção, né, acabam entregando pra gente muito conteúdo sobre um período histórico, então acho que vale bastante a pena você dar uma chance nesse ano também. Os Números do Amor é um romance leve, super gostosinho de ler, que eu acho que também vale muito a pena você dar uma chance esse ano, porque essa autora, ela não só entrega um romance que tem lá os seus momentos de clichê, os seus momentos, né, de, enfim, não muita novidade, mas ela traz um casal que entrega inovação, vamos dizer assim. Presta sua atenção nessa trama. A protagonista, ela é... eu esqueci agora com o que ela trabalha exatamente, mas ela trabalha com estatística, assim, um negócio de muita responsabilidade. Ela ama o trabalho dela, ela é super bem sucedida, riquíssima, tem dinheiro pra fazer o que ela quiser, sabe? Ela é uma mulher de muito sucesso e ela de fato ama o seu trabalho e na verdade é no trabalho dela que ela encontra conforto e que ela se encontra. Ela tá dentro de algum espectro do autismo, então os números ali, a questão da matemática é realmente onde ela se encontra, onde é o local de paz dela. Só que ela acabou de fazer seus 30 e poucos anos, acho que 30 anos, se eu me lembro bem, acho que foi essa a idade que ela fez, e a mãe dela, né, meio que pressiona, né, tipo, você tá fazendo 30 anos, né, quando é que você vai arrumar aí uma família, né, um cara, um marido pra ter uma família e tudo mais. Aquela típica pressão que mulheres sofrem por né, chegar em determinada idade, ainda não terem alcançado certas coisas, mas ela fica com isso na cabeça e ela meio que acredita que ela chegou nessa idade e tá sozinha por culpa dela, porque ela não sabe se relacionar, enfim, né, ela vê muito disso como algo que é um problema que ela precisa consertar. Qual vai ser a ideia que ela vai ter? Ela vai contratar um garoto de programa, porque ela acredita muito que a forma de ela ser influencia no relacionamento físico dela com as pessoas com quem ela se relaciona. Então ela acredita que contratando um garoto de programa, ele vai poder ensinar pra ela tudo que ela precisa saber pra se relacionar de uma forma que agrade a outra pessoa. Olha só a cabeça dela. É a partir daí então que a gente vai ter o Michael, que é o protagonista. Ele é descendente vietnamita. E logo a princípio eles vão ter ali uma noite que ela vai explicar o plano dela e tudo mais, ele vai achar tudo muito estranho e tal, mas vai de certa forma ali em algum momento topar fazer isso, né, ensinar pra ela certas coisas, e a partir daí que a gente vê então o relacionamento deles crescendo pra talvez uma amizade, um tentando entender o lado do outro. Tem a questão também de alguns segredos que eles guardam um do outro, por exemplo, ela não explica pra ele que ela é autista, ele não explica pra ela coisas envolvendo o passado dele e a família dele, então a gente tem, né, toda essa questão da tensão também envolvendo aí esses segredos, e é um livro muito gostoso de ler, que a autora de fato entrega mais do que o romance. Esse livro, inclusive, vale ressaltar, tem cenas sim bem hot, várias cenas, então deixo aqui já avisado que não é para menores de 18 anos, mas é um livro que, embora tenha essas cenas mais picantes, que tenha o relacionamento amoroso, ele entrega mais do que o relacionamento amoroso. Então eu acho que vale bastante a pena também você dar uma chance esse ano. Vou mencionar também o Onde Está Daisy Mason, que é um romance policial que vai girar em torno do desaparecimento de uma garotinha de 8 anos. Ela tá numa festa de família, um monte de gente perto dela, só que de uma hora pra outra ela desaparece, ninguém vê quando ela some, nem o que aconteceu com ela, e a partir daí então a gente tem todo esse desenvolvimento do romance policial, né, que é essa investigação do que aconteceu com a Daisy Mason e a grande pergunta, onde está a Daisy Mason? Esse é um livro que tem muita camada, aquele tipo de thriller, né, de romance investigativo em que você tá o tempo todo tentando conectar pontas soltas pra ver se você consegue ali entender o que tá acontecendo, desvendar esse mistério. É um livro que a autora consegue desviar a sua atenção para diferentes possíveis culpados o tempo inteiro. E é um livro que tem também alguma reflexão com relação às mídias sociais e os crimes, né? Como que a ação das pessoas nas mídias sociais pode e vai influenciar negativamente investigações quando há o envolvimento do público e tudo mais. É um livro bem legal, recomendo bastante. E por último, eu vou falar de 2 romances que eu acho que você pode botar aí no seu radar para esse ano. São livros que vão ser lançados aqui no Brasil ainda em 2022. O primeiro é o The Love Hypothesis. Esse também é um romance, é uma comédia romântica que tem muito do plot do namoro de conveniência, sabe? A gente tem um ambiente universitário em que a nossa protagonista tá fazendo doutorado e por algum motivo ali, X, que não cabe eu ficar me estendendo muito aqui pra falar, ela vai acabar beijando uma pessoa qualquer que passa na frente dela, e depois que ela vai perceber que o cara que ela beijou
é um dos orientadores do departamento mais temidos de todos. Então, a partir daí a gente começa nessa ideia do namoro por conveniência. Eles vão entrar num acordo desse namoro, ela pelos motivos dela, ele pelos motivos dele. E a gente vai ter nesse livro muito do desenvolvimento da mulher dentro da academia, machismo que mulheres sofrem dentro do ambiente acadêmico, inclusive muito também sobre a sexualidade da protagonista que a autora desenvolve nesse livro, que é muito legal. É um livro que tem muitos acontecimentos muito divertidos, é uma leitura leve, gostosa. Não é um livro perfeito do meu ponto de vista, tem algumas coisas que me incomodam um pouco, mas eu confesso que eu sou a chata. Eu sou a leitora que é um pouco exigente demais quando se trata de romances, mas ainda assim eu acho que é uma leitura muito válida pra você colocar aí no seu radar esse ano se você curte romance. O segundo livro, esse sim, eu dei 5 estrelas, eu achei ele impecável, é o It Happened One Summer. Ele vai vir aqui pro Brasil pela editora Intrínseca, ainda não sabemos quando que vai ser publicado, mas você já pode também colocar aí no seu radar se você gosta de romance. Esse livro, gente, eu achei ele impecável. Nessa história, a gente tem como protagonista a Piper, que é uma socialite, digamos assim. Ela é a famosa, digamos, herdeira de Hollywood, que é baladeira, gosta de uma festa, muito presente no Instagram, sabe? Super influenciadora ali no Instagram e tudo mais. E a vida dela vai mudar quando ela toma um pé na bunda de um namorado. E ela vai junto com umas amigas pra um hotel pra fazer uma festa de arromba. Só que essa festa é muito de arromba e dá um bafafá louquíssimo. E daí o padrasto dela vai falar pra ela que chega, que acabou essa vida de festa, que ela precisa amadurecer, ela precisa encontrar um rumo na vida, né? Ela já tá quase com 30 anos e ainda tá nessa vida de festa, ela não tem um propósito. E ele decide que vai mandar ela pra cidadezinha natal dela, que na verdade é de onde a mãe veio, porque no caso o cara que tá enviando ela é o padrasto, né? O pai dela faleceu quando ela e a irmã eram ainda muito pequenininhas, então elas nem conhecem o pai, não conhecem a família que ficou pra trás, nada. Elas nunca voltaram pra lá. Então o padrasto dela toma essa decisão, ele fala, você vai voltar pra lá, você vai ficar lá tanto tempo, pra ver se você ficando longe aí dessa vida de festa, de balada, você toma algum rumo na vida, né? Enfim, toma algum juízo. Ela acaba indo pra lá junto com a irmã e chegando lá vai ter aquele choque de realidade, né? Uma cidade super pacata, pequena, o lugar onde elas vão morar é meio que uma pocilga e que era do pai delas, enfim. Então tem todo aquele choque de realidade, ela super patricinha, com uma bolsa no formato de batom, andando de salto, esse tipo de coisa, e lá o pessoal mais rústico, assim, sabe? É um local cheio de pescadores. Inclusive, o Brandon, que é o protagonista masculino, ele é meio que super conhecido na região porque ele é um capitão de pescadores. Então ele é muito conhecido porque ele garante sustento de praticamente a maioria das pessoas ali da região. E é justamente com esses dois que a gente vai ver a personificação dos mundos colidindo, sabe? Duas pessoas muito diferentes que a princípio não se batem muito bem, né? A gente tem aquela coisa do inimigos pra amantes ali, que quando começa a história não se gostam muito, mas eles vão mudando de ideia com relação um ao outro. O que eu amei nessa história é que essa autora conseguiu criar um romance em que a gente não tem um querendo mudar o outro. São pessoas muito diferentes, que aceitam as diferenças um do outro, que assim, incentivam um ao outro a ser a sua melhor versão, a fazer o que, sabe, você tiver vontade. Se a menina gosta de fazer as compras dela lá, porque isso faz ela ficar mais calma, ele vai lá e incentiva, tipo, faz suas compras aí, sabe, fica de boa. Se ele gosta de fazer um outro tipo de atividade, porque é algo que, sabe, agrada ele, ela vai lá e super incentiva também. Tem também a questão de ela tá ali meio que tentando se encontrar na vida e ele dando maior força, né? Tipo, enfim, eu achei isso muito, muito legal, a forma como a autora construiu esse romance, sem precisar que um anule o outro ou que um tente mudar o outro. Na verdade, eles aceitam as suas diferenças e trabalham em conjunto para que os dois cresçam dentro de um relacionamento. Gente, tudo pra mim. É também, mais uma vez, um romance que tem cenas picantes, assim como o The Love Hypothesis também tem cenas, né, mais calientes, mas acho que são romances que valem a pena aí você deixar no seu radar. É isso, gente. E essas são as minhas recomendações. Eu espero que tenha conseguido convencer você a dar uma chance a algum desses livros. Comenta aqui embaixo se você já leu algum deles ou se você ficou com vontade de ler aí esse ano. Eu vou adorar saber. Vou finalizar o vídeo agradecendo aos apoiadores do Catarse. Gente, muito obrigada, os melhores apoiadores do mundo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.